O mundo gira, mas a política capota. Pois é, tem muita coisa maluca acontecendo. O Boulos, por exemplo, agora tem um problema com a PGR. A PGR acabou de receber uma denúncia sobre a atitude do Boulos em relação a uma violação do sigilo de voto. Qual será o posicionamento da PGR? Será que vai criar um novo entendimento a partir de então? Porque ninguém é permitido levar ninguém para fazer a votação. E digo mais, deveria ter sido preso em flagrante. Qual que é o posicionamento da PGR? Nós vamos falar sobre isso. Outra treta, né? Vocês não perdem tempo. Vocês gostam de uma fofoca e não é pouco. O Silas Malafaia está entrando numa treta lá com o pessoal do Pitoli da Rádio Ouro Verde. E a Leide Maia já correu para espalhar aqui o veneninho, né? Para a gente comentar e entrar no meio dessa treta, né? Obrigado, Leide Maia. Eu tô brincando, tá? É sempre importante, né? Quando vocês vêm aqui e anunciam o que está acontecendo. É importante. E aí eu fui ver o que estava rolando e a treta é feia. Inclusive, separei um pedacinho aqui para vocês. Doutor Sandro, corre na Ouro Verde, que tá rolando treta com o Pitoli e o Malafaia. Pois é. Nós vamos falar sobre isso também, né? Não poderia ser diferente. Também vamos tentar falar sobre uma coisa boa demais. A MPF, né, acabou com a farra aí dos amigos corruptos do Lula. Pois é, eu falo que é corrupto porque assumiu em delação premiada que roubou e propôs pagar 10 bilhões de reais. E agora fizeram um acordinho lá que caiu para pouco mais de 3. E o Ministério Público merece ser aplaudido na hora certa. Acabou com a farra deles e revogou esse acordo maluco aí dessa galera lá dos amigos do Lula da época do Mensalão, Petrolão e dali vai, né? E aí também a gente vai falar de perseguição aos deputados, essa treta que tá rolando com o STF. Tudo isso e muito mais vai fazer parte aqui do nosso editorial. E aí os pontos mais importantes, a gente já pôs um comentário, uma fofoquinha aqui da Leide Maia, mas agora a gente tem um comentário para vocês também. Olha só. Me cobrem, me critiquem quando eu errar. Se eu errei, eu peço desculpas. Se eu acertei e vocês me criticaram, eu me justifico, tá? E é o caso aqui, eu vou me justificar. A Divani Oliveira, ela escreveu o seguinte: você errou na eleição de Marçal. Disse que ganhava no primeiro turno. Não foi para segundo turno. Longe de acertar. Vou corrigir alguns pontos. Eu nunca disse que o Marçal ganhava no primeiro turno. Nunca. Pelo contrário. Enquanto tinha muita gente deixando nos comentários, vai dar primeiro turno, eu falei, não vai dar primeiro turno. Vai para o segundo turno e eu acredito que será o Marçal e Boulos ou Marçal e Nunes. Mas que o Marçal estaria no primeiro turno. Até sair aquela belezura daquele laudo tosco que saiu, né? O Pablo Marçal, ele fez uma publicação dizendo que ele foi sabotado, não foi ele que liberou aquele laudo e que aquilo ali foi uma maracutaia. Colocaram a responsabilidade, teve uma matéria do Metrópolis que colocou a responsabilidade, né? O pessoal do PRTB jogou no assessor dele, o Renan, né? Tássio Renan. Falaram que o Tássio Renan é o advogado que orientou muito mal o Marçal, inclusive foi ele o responsável pela liberação daquele laudo que fedeu, né, com a eleição do Marçal. Agora cá entre nós, vocês viram que foi assim, 40 mil votos de diferença de um, 70 mil votos de diferença do outro. Você acha que sem aquele laudo, se não tivesse entregado aquilo para a imprensa destruí-lo, ele não estaria no segundo turno? Ele se sabotou. Então assim, eu errei, porque eu falei que ele ia estar no segundo turno, né? Se bem que não tinha o fato, né? Ainda não tinha o laudo. Mas mesmo com o laudo, eu ainda achei que ele ia estar no segundo turno. Então eu errei, eu admito meu erro. Mas eu nunca disse que ele venceria no primeiro turno. Pelo contrário, no último editorial que eu fiz, eu até teci críticas ao Pablo Marçal. Eu falei que ele tem que largar dessa situação e eu apoio ele em não estar com o Nunes. Mas ele tem que se opor ao Boulos. Isso é o mínimo que se pode esperar dele, mas não de uma forma igual ele fez numa entrevista. Ele tem que ser direto dentro do Instagram dele e falar: olha, não votem em Boulos, não votem
Ele é comunista. Pois é. Ele fez uma entrevista e durante essa entrevista ele chegou a falar, né, sobre essa questão. Escuta só esse trecho. Alguém tá falando ali, que tá querendo votar no Boulos por causa da sacanagem que o Bolsonaro fez comigo. Não faça isso. Não faça isso. Eu jamais votarei em Boulos. Tá? Uma coisa é eu não declarar apoio pessoal pra um cara que, de fato, não merece meu respeito. Outra coisa é você implicar e querer fazer doideira. Não faz isso, não. Tá? Se você quer meu conselho, eu jamais votarei no PT, em PSOL e esse tipo de povo. Tá bom? Relaxa. E é isso, eu concordo com o Pablo Marçal. Votar no Boulos, PT, PSOL, aí já é perder a noção e muito. O que a gente precisa analisar aqui? Como está a situação? O Nunes não é a melhor maravilha que existe, mas uma grande campanha contra o Boulos deve ser iniciada por parte de todos aqueles que são de direita, independentemente de Marçal se posicionar ou não. E eu ainda cobro o Marçal. Falou isso aqui numa entrevista. Deveria se posicionar nas suas redes, deveria se posicionar de forma mais clara contra o Boulos. Não precisa se posicionar a favor do Nunes, mas contra o Boulos, sim. Pessoal, eu esqueci de pedir, né? Não dá. Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Isto é muito importante pra gente. E já que a gente citou o Boulos, é importante a gente falar. O Boulos, ele participou daquela situação em que ele levou a família para votar com ele. A lei não abre brechas. Tá? Ele violou a lei. Ele cometeu um ilícito eleitoral, que pode ser punível com até 2 anos de detenção. A grande questão é que ignoraram isto por completo, igual a cadeirada do Datena. Datena deveria ter saído dali preso em flagrante. Tinham policiais ali. Mas não foi. Da mesma forma que o rapaz lá do Marçal que deu um soco no outro, devia ter ido preso também. Sou a favor da prisão em flagrante dos dois. Por quê? Porque ele falou isso. Não, porque eles deram uma cadeirada. Para mim, uma cadeirada mata. Um cara do tamanho do Datena, se ele acerta a cabeça de um com uma cadeirada, só tem uma justificativa. É matar. Ou não? Ou não? Da mesma forma, o outro lá, lesão corporal grave. Partiu para cima. Lesão corporal, né? Grave não, porque tem outros requisitos. Incapacidade para o trabalho por mais tempo, tem requisitos da lei. Mas é lesão corporal. Deveria ter sido preso em flagrante, fiança e depois respondeu o crime. E não observaram isso. Da mesma forma o caso do Boulos. Crime eleitoral, sim. Não há brecha para ir votar com alguém. É simples. Exceção criança de colo, que não foi o caso. Mas alguém levou isso a sério? Não. Até que agora, alvo de processo no Ministério Público, tá? Boulos vira alvo de processo no Ministério Público por suposta violação do sigilo ao voto. Vai dar em nada, mas entraram. O deputado estadual Gil Diniz, que é do PL de São Paulo, representou contra o candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, por suposta violação do sigilo do voto. Conforme o documento encaminhado ao Ministério Público Eleitoral do Estado, na terça-feira, Boulos entrou na cabine de votação com a mulher e suas filhas em 6 de outubro. E aí eu tô vendo gente falando, ele vai ficar inelegível, ele vai ser preso, ele vai ser cassado. Não vai. Ele é de esquerda, gente. Esqueceram disso? Não vai. Agora, se ele fosse de direita, qualquer coisa poderia caçá-lo ali, ser intimado. Aí o jogo é um pouco diferente, né? Aí a história é um pouquinho diferente. Outro ponto que a gente precisa conversar, se alguém tá? E é importante a gente discutir isso aqui, é o Pittoli o Pittoli tá pistola, tá? Vamos falar assim, mas não sem razão. O Silas Malafaia mandou um áudio, e eu vou colocar esse trechinho aqui para vocês, mandou um áudio, né? Sobre um funcionário, um amigo do Pittoli ali. Cara, o Silas Malafaia tá meio fora da razão. Olha só, eu vou colocar o trecho aqui onde o Pittoli fala e o trecho do Malafaia. Vê o Didi Red Pill aí, né? Adriano Castro. Dá uma olhada só. Didi, acabei de receber uma mensagem aqui. Quero dividir com você, com a minha audiência. Eu não ouvi, tá? Mas a mensagem termina assim, com uma mensagem de texto. Tem coragem de ouvir tudo?
aceita o desafio? Vai responder? Eu vou veicular uma mensagem de áudio agora que eu não ouvi. Terminada a mensagem, o texto. Repito. Tem coragem de ouvir tudo? Aceita o desafio? Vai responder? Eu não só tenho coragem de ouvir tudo, como eu vou pôr ao vivo a mensagem, sem eu ouvir antes. Quem mandou a mensagem para mim foi o pastor Silas Malafaia. Aperta o play, Pinguim. Peraí, pessoal. Antes de colocar aqui para vocês, eu vou falar o seguinte. Minha solidariedade ao Pitoli, ao João, que trabalha lá com o Pitoli. Eu não os conheço, nunca tive qualquer contato, nem sei se o Pitoli sabe que o meu canal existe, tá? Para ser sincero para vocês. Mas é um cara que eu venho acompanhando há tempos, né? E um cara, sabe, ímpar dentro do seu trabalho. E esses ataques que o Silas Malafaia faz é coisa de gente descontrolada, tá? Então, assim, a Auriverde presta um trabalho, um serviço para a direita no Brasil excepcional. Já foi alvo de desmonetização, já foi alvo de shadow ban, e agora vem o Silas Malafaia. Essas palavras baixas, não. Olha, não sei se vai chegar até você, mas se chegar, minha solidariedade, tá? Que vergonha o que você falou na rádio. Eu só não vou te mandar o banner aqui, ou melhor, eu não vou te mandar a postagem ou a conversa do Zap entre eu e Bolsonaro, porque ela é particular. Agora, mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí. Que vergonha! Que vergonha, Pitoli! Me chamar de mentiroso? Ó, Bolsonaro mandou até coração aqui pra mim, mais de uma vez. Eu tô dizendo aqui, ó, eu tenho aqui. Desafio você perguntar ao presidente, ele dizer que é mentira. Tem até coração dele pra mim. Que mentiroso, rapaz. Que conversa é essa que eu sou mentiroso, rapaz? Que papo é esse, cara? Me respeite. Me respeite, rapaz. Ninguém mais defendeu Bolsonaro do que eu. Você tá igual a Bolsomínio, virou viúva de Pablo Marçal, desse farsante na direita. As críticas que eu expus, eu fiz em particular antes. Eu não sou covarde, não. Eu passei todo o primeiro turno falando para Bolsonaro e para os filhos dele. Vocês estão se omitindo, estão sendo covardes. Vai lá na rede de Bolsonaro. Vai lá e vê se tem uma postagem a favor do Nunes. Vai lá. Que candidato é esse? Você tá por fora, cara. Tu não sabe a briga que eu tive com o Bolsonaro para ele poder falar numa live e a gente fazer um recorte para dizer, ele fala mais do vice do que do candidato. Meu amigo, esse é o problema da direita que está igual à esquerda. Vem cá, pessoal. Muitos de vocês perguntam, mas o que está acontecendo com o Bolsonaro? Quem está pressionando o Bolsonaro? Quem é que está colocando a forca no pescoço do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro me decepcionou muita gente. Quem é que está pondo a pressão? Será que é o Costa Neto? Parece que alguém aqui confessou. Quando o Lula faz as cagadas, eles dizem que ele é herói, que ele é verdadeiro. O lado de cá, ninguém pode criticar. Que conversa é essa, rapaz? Que papo é esse? Eu não sou mentiroso não, rapaz. Me respeite. Me respeite. Isso é coisa de jornalista moleque o que tu fez. Me bota aí num debate. Me põe aí num debate se eu quero ver se tu vai me encarar. Me põe aí. Marca aí que eu quero ver você me encarar. Diz na minha cara. Fala aí pra mim. Ah, que conversa é essa, rapaz? Os filhos dele, até para discordar de mim, me respeitaram para falar. Até Bolsonaro me respeitou. Você é cego ou é alienado? Eu amo o Malafaia. Ué. Depois das críticas duras que eu fiz, ele dizer, tá no Jornal o Globo, tá na Folha, tá onde você quiser, tá no Metrópolis. Eu amo o Malafaia. Você acha que se eu tivesse errado ele ia dizer isso? Acorda, cara. Deixa de ser baba-ovo inconsequente, rapaz. Quem é você? Eu tô pouco me rachando, me ligando. A sua reputação se esborrachou, botando um moleque pra pisar pra lá. Tu assistiu a entrevista toda? Ou tá comendo na mão de um moleque aí que tu botou?
Tá comendo a mão dele? O que eu tenho a ver com Gilberto Kassab, rapaz? Eu já desci o cacete nesse cara. Que conversa é essa? Que papo é esse? Bolsonaro se omitiu, sim. Foi covarde, sim. Eu estou fazendo crítica para dar choque. Como é que um farsante que não tem história na direita chega e os bolsomínios tudo atrás e os bolsonaristas apoiando? E se eu não tivesse feito a contenção contra esse cara? Se eu não tivesse feito no mundo evangélico, que ele tinha 20 pontos sobre o Nunes, ele estava eleito, e você ia ver o estrago que ele ia fazer, e você ia ver a desgraça que ele ia fazer na direita. Esse megalomaníaco psicopata vem me chamar de mentiroso? Eu quero que tu me chame na minha frente numa entrevista. Me chama de mentiroso ao vivo. É isso que eu quero. Que conversa é essa, rapaz? Te admirava pelo teu senso. Eu sou aliado e não sou alienado. Não sou medíocre, não sou idiota, não pertenço a partido político, tenho independência para elogiar e para criticar, para defender e não defender. Porque nesses últimos 2 anos, ninguém como eu, nem você, nem ninguém arriscou a cara como eu para defender Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, arrancar ele lá de Mambucaba para fazer uma manifestação que eu paguei e fiquei com conta virada um tempo para poder acertar, e vem você querer me desmerecer, pensando 2 palavras fora de contexto de um moleque babaca. A entrevista foi elogiada por todo mundo, rapaz. Meus posicionamentos, mostrando a direita, esculhambei com o Lula e o PT nessa entrevista, esculhambei com Boulos. Que conversa é essa, rapaz? E esse moleque aí, babaca, que tu tá comendo na mão dele, vim dizer bobagem. Por que não disse aí? O pastor arrebentou com Boulos. O pastor arrebentou com a esquerda. O pastor manteve firme que Bolsonaro é o candidato. Quando a repórter tentou botar uma casca de banana, se eu ia apoiar Tarcísio para ser o presidente, eu mostrei a vergonha da inexigibilidade de Bolsonaro. Tô com vergonha, cara. Tô com vergonha do que você falou. Muito bem. Muito bem. Então, aí quem quiser ver o comentário do Pitoli depois, vai na Rádio Auriverde. É vergonhoso, é deplorável. O que eu percebo aqui é que tem uma pessoa descontrolada, que até no WhatsApp só fala gritando. Sabe, enquanto a gente tiver esse tipo de postura na direita, a gente não pode falar em direita séria. Eu duvido muito que tanto tempo que você me acompanha aqui, 2, 3 anos no canal, dificilmente você me viu com gritarias, com histerias dessa forma. Eu acho que a pessoa que parte para esse caminho é porque perdeu a razão. Eu acho que alguns já perderam a razão há muito tempo. Vitório, minha solidariedade, tá? A você. Bora de notícia boa. Pois é. O Ministério Público Federal anulou o desconto de 6,8 bilhões de reais concedidos à JF, dos irmãos Batista. O promotor, ele pegou um processo onde os irmãos Batista da JF tinham assumido uma delação premiada. O que é a delação premiada? Você cagueta alguém, fala, olha, nós tínhamos aqui um esquema de corrupção e fulano fazia parte desse esquema de corrupção. Está aqui a prova. Eu assumo a responsabilidade e eu proponho pagar 10,3 bilhões. Presta atenção, não é não, é bilhões. Por causa da falcatrua que nós fizemos. Ok, o cara sumiu. Se comprometeu a pagar, o Ministério Público aceitou. Agora vem o Ministério Público e resolve fazer um acordo sobre a batuta do Lula. Vamos fazer um acordo. Vamos, em vez de você pagar 10 bilhões, pagar só 3,5. Em vez de pagar 10,3, paga 3,5. Reduziu quase 7 bilhões. Como se nós não precisássemos deste dinheiro no Brasil. Acontece. E quando tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. O Ministério Público falou que esse ato foi uma vergonha e anulou o acordo. Agora, a JBS, sem forma de recorrer, tem que pagar os 10,3 bilhões, né? E parabéns. E os escândalos não param não. Olha só. Ou é
uma incompetência grande demais, ou tem coisa errada. Pagaram para buscar o pessoal lá do Líbano, né, de Beirute, por causa da guerra. E aí, compraram 3 mil passagens, né? Os aviões da Força Aérea Brasileira foram buscar 3 mil pessoas, 3 mil brasileiros e familiares que estão no Líbano e trazer de volta para o Brasil. Sabe quanto gastaram? 80,4 milhões de reais. Gastaram 80,4 milhões de reais. Se eles tivessem comprado passagens aéreas na classe econômica convencional, tinham custado 20 bilhões. Ou seja, 4 vezes menos. Ou é incompetência, ou é algo que você tem que suspeitar. Outra questão, isto não é normal. Pode ser qualquer coisa, menos normal, dentro de uma democracia. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Estão começando a monitorar eles. Sabe aquele esqueminha do, esse aqui que eu quero que você pega. Não, mas ministro, não tem nada. Usa a criatividade, pega ele. Pois é, está acontecendo agora contra os deputados. O André Marsiglia, ele escreveu nessa postagem da Bela Megali: alguém consegue me dizer, sem hesitação, que é absolutamente normal e democrático ministros monitorarem parlamentares com lupa, como afirmado na reportagem? E se você pegar, né, Lenin, Stalin, Fidel, Che, Maduro, Xi Jinping, Kim Jong-un, Daniel Dias-Canel, Ortega, para eles tá certinho. Monitorarem. Que isso, meu Deus. Onde está a separação dos poderes? É assim, uma coisa absolutamente insana, tá? Pessoal, e aí por fim, mas não menos importante, a reação do STF após Flávio Bolsonaro dizer que terá votos para afastar Moraes. Pois é, o Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do Bolsonaro, ele diz que já está se organizando e que vai ter votos suficientes para o impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Óbvio, ele mira Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ouviram, né, essa fala do Flávio Bolsonaro, ironizaram e observaram incrédulos. Falaram, peraí, é sério que você está achando que nós vamos nos intimidar por causa disso? O que ninguém está contando é que não são só os 41 senadores para fazer o impeachment. Isso é só para instaurar. Dos 81, 54 tem que votar a favor. E aí, com esse recado dado pela imprensa de que nós estamos monitorando vocês, você acha mesmo que algum senador vai ter peito para empichar um ministro do STF? Olha, se o Senado, se o Congresso ainda quiser ter algum respaldo e alguma moral e não ser somente uma figura que fica à mercê do Congresso, do Supremo, deveriam fazer, mas não vão fazer. Tá? Então, esse discurso do Flávio Bolsonaro, nós já temos... Desculpa aí, mas é balela. Balela, não tem. E aí, o foda é que às vezes a gente tem que falar a verdade, né? Não tem 54 votos. Se chegar nos 41, instaura. Mas e depois, para votar? Todo mundo tem rabo preso. O que eu falo? Depende do povo, depende da mobilização, depende das lideranças de direita parar de fazer essa patifaria igual o Malafaia e unir, ter união para colocar, sem sombra de dúvidas, o maior número de senadores dentro lá do Senado. Aí eu consigo vislumbrar, não em 2026, mas lá para 2027, depois que mudar o presidente do Senado, a possibilidade de algo nesse sentido acontecer. Fora disso, então vamos ser honestos aqui, né? Sinceros aqui sobre o que está acontecendo. Por fim, mas não menos importante, você que ficou até o final, pessoal, se puder dar uma ajuda, Evolução contra o Sistema, a história de Nayib Bukele e como ele enfrentou o judiciário. Tá aqui, se você puder. É só mirar o QR Code aqui, fazer o acesso ao livro, e aí você faz o download do livro, e aí paga com base na sua confiança. Você vai pagar de acordo com aquilo que você acha justo, tá? Então não esquece,
o livro. Quem já leu o livro, eu duvido que alguém já leu. São 100 e poucas páginas, hein? Mas quem já baixou o livro, começou a leitura do livro, coloca aí no comentário o que tá achando do livro, tá? Isso ajuda a incentivar as pessoas a adquirirem. Quem comprou aí também o livro Persuasão Política, deixa no comentário, ou 20 Regras para a Vida. Então já temos 3 livros de minha autoria, mas teremos logo outros livros também, diretamente para vocês. Fechou? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço.